Para isso, convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26 até o verso 32. Deus abençoe os irmãos que estão no nosso meio, o pastor Gil, a Cláudia, Deus abençoe vocês, também a filha, que bênção tê-los aí conosco. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 26. Esta é uma mensagem de instrução para a igreja. Vários irmãos justificaram a sua ausência hoje aqui, mas a mensagem vai ficar na internet aí para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Oremos mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela palavra lida esta noite. Pedimos que o Senhor venha nos instruir através da tua palavra, falando aos nossos corações. Abençoe os irmãos que acompanham aqui, aqueles que acompanham pela internet, aqueles que ainda hão de ouvir esta mensagem no futuro. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que às vezes a gente corre alguns riscos na caminhada cristã. E um desses riscos seria o de transformar aquilo que deveria ser uma expressão de vida em uma formalidade religiosa. Então, aquilo que deveria expressar vida, às vezes pode cair, denegrir-se em uma formalidade religiosa. Há uma tendência muito forte em nos acostumarmos a ritmos e ações. E isso pode acabar roubando a espontaneidade, e não só roubando a espontaneidade, mas o nosso costume a certos ritmos que a gente emprega pode trazer consigo a morte daquilo que deveria ser uma expressão de vida. Uma das práticas fundamentais que muitas vezes acaba sofrendo esse tipo de problema é a reunião da igreja.
Então, esta noite eu quero instruir a igreja, pela graça de Deus, em relação à reunião da igreja. A reunião da igreja é algo salutar, é algo que traz saúde, mas às vezes a nossa prática religiosa, com o passar do tempo, ela vai tornando isso tão somente uma expressão ritualística e sem qualquer tipo de vida, que na realidade acaba não acrescentando nada. Quando a reunião da igreja se torna uma ritualística religiosa, então acaba não acrescentando nada e não se tem mais uma expressão da vida. Talvez, amados, uma grande parte da igreja que frequenta as reuniões da igreja acaba simplesmente fazendo isso mais por costume e por sentimento de culpa, caso não compareça, do que por desejo e alegria. Então, às vezes, uma parte das pessoas, elas vêm à reunião da igreja porque estão acostumadas. Costume, todo domingo à noite, mais ou menos nesse horário, a gente já começa a se aprontar, e porque tem que ir na reunião da igreja. Outros talvez vêm, porque se não vier, vem um sentimento de culpa. Poxa, não vim na reunião da igreja, não fui. Então eu creio que nós precisamos nos atentar para isso, e não só atentar, mas precisamos mudar um pouco isso, ou talvez radicalmente. Nesse texto que nós lemos, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, Paulo está lidando com a reunião da igreja. Veja, ele gasta um capítulo ali em Coríntios só para lidar com a reunião da igreja. A meu ver, ele não está em Coríntios 14, ele não está passando um manual litúrgico dizendo, olha, é assim que vocês devem fazer na igreja. Primeiro esse passo, segundo esse passo, terceiro aquele passo. Eu não creio que é essa a intenção de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Mas se você observar o contexto do que ele está falando, nesses versículos que nós lemos, o contexto está falando sobre as línguas estranhas na reunião da igreja. Ao que parece, pelo contexto, havia vários irmãos que falavam em línguas durante a reunião da igreja, mas não havia interpretação destas línguas. Paulo, então, começa a instruir a igreja sobre a realidade das línguas estranhas e como deveria ser isso na reunião da igreja. E aqui eu vou abrir um parêntese, antes de continuar neste assunto, mas eu vou abrir um parêntese para algumas observações importantes que eu quero fazer sobre as línguas estranhas. As línguas estranhas são manifestações sobrenaturais de Deus. Eu sei que existe muita carnalidade, existe muita meninice no meio do povo evangélico. Mas, como diz o ditado, nós não podemos jogar a água da bacia com o bebê fora. Ou seja,
muita gente acaba rejeitando. E rejeita tudo por causa de excessos que há no meio da igreja evangélica. E aqui Paulo está justamente mostrando que pode haver excessos, mas que isso não elimina a coisa correta e a coisa boa. Ou seja, não é porque tem muitas curas falsas hoje em dia e muita coisa ruim que não haja a cura verdadeira e a coisa boa. Não é porque tem muita pregação distorcida da palavra de Deus, muita mentira, muita interpretação errada da Bíblia, que não haja a verdadeira. Se a gente jogar fora tudo por causa dos excessos, então nós não podemos mais ouvir pregações, porque há muita pregação errada por aí. Então, há sim a manifestação de línguas estranhas. É uma verdade. Aliás, no mesmo capítulo 14 que nós lemos, no verso 5, Paulo vai dizer: eu quero que todos vocês falem em línguas. Ele não está dizendo assim, olha, quem sabe alguns. Ele diz, eu desejo que todos vocês falem línguas. Então, as línguas estranhas é algo para todos, porque Paulo deseja que todos falem línguas. Não é para um grupo seleto de pastores. Essa é uma primeira observação sobre as línguas. Uma segunda observação é que as línguas estranhas não são idiomas da terra, como dizem algumas pessoas. É claro que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, eles falaram em idiomas das nações para evangelizar naquele momento. Mas essa não é a regra. Por quê? Porque Paulo diz aqui, neste capítulo que nós lemos, no versículo 2, ele diz, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, isso não é um idioma para os homens. Não é alguém falando em língua em japonês, em francês, porque quem fala não fala aos homens. Um terceiro e última observação aqui é que o fenômeno de falar em línguas não cessou com os apóstolos, como querem os cessacionistas. Não há um único texto na Bíblia que diz que as línguas foram só para aquela época. Pelo contrário, Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, verso 39, assim, pois a promessa, ele está falando das línguas aqui, da ação do Espírito Santo, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E ele está se referindo ao Espírito Santo descer e está explicando o que está acontecendo, que eles estão falando em línguas estranhas. E naquele momento falando em línguas dos homens. Mas quem falava não sabia a língua que estava falando. E há ainda aqueles que querem se utilizar da história para dizer que durante a história da igreja não aconteceu mais o fenômeno de línguas. E que esse fenômeno de línguas só voltou a acontecer no avivamento da Rua Azusa, no início do século XX nos Estados Unidos. Então eles dizem, olha, nunca mais teve línguas estranhas, foi só lá em Atos, só lá na época dos apóstolos, depois nunca mais teve isso não, só aconteceu depois na Rua Azusa, lá no avivamento da Rua Azusa, no início do século XX, então ficou 19 séculos sem línguas estranhas. Essa informação carece de veracidade histórica, ou seja, não é verdade. Só para citar um dentre os muitos autores sérios,
um homem chamado Richard Hogue, um erudito, pastor americano, com mestrado em Harvard, era um homem de orientação batista. E ele começou uma igreja em Oklahoma, nos Estados Unidos. E de repente a igreja começou a crescer e chegaram algumas pessoas que falavam em línguas estranhas à igreja. E aí vieram perguntar para ele, bom, e agora o que a gente faz? Tem um grupo de irmãos aqui que falam em línguas estranhas dentro da igreja, e isso é de Deus, não é de Deus? Acabou na época dos apóstolos, como é que a gente faz com isso? E aí então, esse homem falou assim, bom, eu vou estudar para trazer uma posição para a igreja. E ele pensou, ele escreve no seu livro, um livro que ele chama Línguas, uma história teológica da glossolalia cristã, e ele diz assim, eu vou estudar, mas na cabeça dele ele dizia, eu vou provar que isso aí foi um elemento que acabou com lá na época dos apóstolos, que não existe mais, que isso é condição psicológica, não existe. E ele começou a estudar, e estudou, e ele demorou 1 ano estudando, porque ele queria trazer uma resposta muito fundamentada teologicamente para a igreja. E depois de 1 ano, ele reuniu a igreja, e ele disse assim, o fenômeno de línguas estranhas é bíblico, é verdade e acontece hoje. Embora eu não fale línguas, ele disse, as línguas estranhas existem e é uma verdade histórica. E ele prova nesse livro, por toda a história da igreja, desde o século I em diante, que as línguas estranhas nunca deixaram de acompanhar a igreja de Cristo Jesus. E ele disse isso para a igreja, e em pouco tempo todo o grupo de pastores já estavam falando em línguas estranhas, inclusive eles. Na minha experiência pessoal, eu tive o privilégio de receber essa bênção e declaro aos irmãos aqui que eu oro e canto em línguas para a glória de Deus. E faço isso muitas vezes no culto, mas entre eu e Deus. E quero continuar fazendo isso enquanto estiver aqui na terra. Por isso, lembro também do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 18, que vai dizer, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. É isso que Paulo diz. Fecho parênteses aqui a respeito das línguas estranhas, porque a tônica da mensagem não é essa, mas eu precisava falar sobre isso, deixar muito claro isso para a igreja. Paulo, então, aqui vai instruir a igreja sobre a questão das línguas estranhas e finalmente, vai mencionar sobre a reunião da igreja. E aqui nós temos alguns princípios fundamentais sobre a reunião da igreja. Então, primeiro, eu entendo, olhando para esse texto, que a reunião da igreja deve ser algo constante. A reunião da igreja é algo constante, ou seja, deve acontecer sempre. O texto que nós lemos diz assim, Paulo escrevendo, quando vocês se reúnem, verso 26, quando vocês se reúnem, preste atenção, ele não diz quando vocês se reuniam, lá no passado, ele também não diz quando acontecer a reunião de vocês lá no futuro, lá no céu, não, ele diz quando vocês se reúnem. E o tempo aí é muito importante, porque o tempo verbal na língua original é o tempo presente, que denota uma ação contínua, em andamento, constante. Então, a reunião da igreja é algo que precisa acontecer continuamente na nossa vida. Não é assim, a gente se reúne uma vez e quem sabe daqui a 100 anos a gente se reúne. Não, a reunião da igreja é algo que precisa acontecer sempre. Porque ele diz, era uma prática daquela época, e ele diz, quando vocês se reúnem, quer dizer, quando acontece essa reunião, e acontece isso sempre. Então aqui ele mostra a constância da reunião da igreja. Eu sei que tem gente
que não gosta de ir na reunião da igreja, não são vocês aqui, mas estou falando pela internet para muita gente também. Sei que tem gente que não gosta de ir na reunião da igreja, mas isso não faz parte da prática da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo se reúne e vai continuar se reunindo até que finalmente se reúna eternamente com o Senhor na glória. Então a prática da igreja vai continuar. E se a reunião da igreja um dia for proibida pelas autoridades brasileiras, nós vamos nos reunir nas cavernas, nós vamos nos reunir nos buracos, nós vamos nos reunir nas casas, mas nós não vamos deixar de nos reunir, de forma alguma. Foi muito ruim durante a pandemia, onde nós tivemos um período sem nos reunirmos, mas continuávamos pela internet nos reunindo, orando uns pelos outros, e assim que liberou, nós já voltamos. E só não fizemos isso clandestinamente, porque era uma questão de saúde, do momento em que a gente sabia que tinha um prazo determinado para acabar. Não era uma proibição judicial para nunca mais a igreja se reunir. Porque se fizessem isso, eles não pararão a reunião da igreja. A igreja se reúne e vai continuar se reunindo até a volta de Jesus. Segundo, na reunião da igreja, como é que acontece? O que tem que haver na reunião da igreja? Na reunião da igreja há louvores, instrução e manifestações sobrenaturais. 3 coisas importantes que havia na igreja de Corinto e que são princípios para a reunião da igreja. Paulo diz assim: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. Salmo era poesias e que se transformavam em músicas, em cânticos. Então, cada um de vocês tem salmos, louvores. E uma palavra de instrução. Instrução é isso que está acontecendo aqui. Os irmãos estão ouvindo a instrução na igreja, na reunião da igreja. E uma revelação. Aí começa as coisas sobrenaturais. E uma palavra em língua, ou uma interpretação. Então, na igreja, na reunião da igreja, há louvores. Cada um tem um salmo. Há também instrução. Há também manifestações sobrenaturais. Ou seja, a reunião da igreja precisa estar recheada de coisas desse tipo. Louvor não é só cantar. Tem gente que acha que louvor, agora é o momento do louvor, o grupo de louvor, a gente chama assim, né? O ministério de louvor. Então dá a impressão que louvor é só alguém que toca ou só o momento que a gente está cantando. Não, louvar é elogiar, é exaltar o nome de Deus, é bem dizer. E na hora que você está cantando, você pode louvar também, dizendo: Senhor, te amo, tu és maravilhoso. Isso é louvar. Mas não só louvar, há também a instrução, onde eu devo parar para ouvir, para aprender. Nós temos gravado, mas quem quiser pode anotar, pode estudar a instrução da igreja. Precisa ter instrução. Não é assim, só louvar e tá bom, vamos para casa, louvorzão. E domingo que vem, mais louvorzão. E domingo que vem, louvor e pizza. E domingo que outro domingo, louvor e feijoada. Não é só assim. No louvor também acontece a instrução. Mas também existe um momento em que um tem salmo, mas outro tem instrução para a igreja. Então a igreja é o momento de ouvir a instrução. Também ouvir a instrução, não é assim, alguém está falando aqui, e não acontece isso aqui, mas pode acontecer em outros lugares, alguém está gritando, glória a Deus, aleluia, nem está prestando atenção, o pregador pregando aqui, se arrebentando em pregar, e o outro está pulando no banco, olhando para o lado, gritando. Isso pode acontecer, mas não é assim que tem instrução. Também instrução não é assim, o pregador está pregando, o camarada está olhando no celular, porque aí como não tem glória a Deus e aleluia, tem celular. Aí está olhando no celular, vendo aqui o WhatsApp, aí está olhando o Facebook, o Instagram, nossa, publicou isso aqui, nossa, está viajando lá não sei na onde, e o pregador pregando.
E o outro fala, não, deixa eu tomar água agora. Tudo bem, se você tiver que tomar água, não tem problema. Se você tiver com criança, pode e deve levantar, porque criança é diferente de adulto, não para quieto. Então, às vezes, tem que cuidar, levantar, ir lá fora, dar uma voltinha, levar no banheiro. Tá tudo certo. Se você tem um problema de saúde, precisa correr no banheiro, vá no banheiro, não precisa fazer no banco aí. Vai no banheiro lá, bonitinho. Tá tudo certo. Mas assim, desde que você esteja ligado na instrução, porque há instrução. A gente tem que estar ligado na instrução. Mas também há a ação sobrenatural de Deus. Eu não admito me reunir como igreja onde não há ação sobrenatural de Deus. Tem que acontecer. Talvez ela não é tão visível, em alguns momentos será visível. Profecia e tal, em alguns momentos será muito visível. Pode haver uma cura e tal, mas em outros momentos a ação do Espírito Santo está acontecendo entre nós, quando a gente está reunido. Tem que estar e é assim. Por isso a reunião da igreja não é uma reunião de um clube. Eu vou lá hoje, não, hoje eu não vou. A reunião da igreja é algo onde o Espírito atua, mesmo que eu não esteja vendo. Ele está atuando no mundo espiritual e nas regiões celestiais e agindo no meio da igreja. Está agindo. Por isso toda a reverência, toda a percepção, quando eu disse aqui agora, os irmãos estavam cantando umas músicas tão maravilhosas e eu estava ali, quase pulando de alegria, me enchendo da graça de Deus, parecia que eu ia explodir. A gente tem que estar na percepção do que o Espírito está fazendo. E os irmãos que cantam, precisam estar na percepção, se de repente o Espírito Santo está orientando você para continuar cantando, pode cantar 3, 4, 5, 6, se o Espírito Santo estiver orientando, e você percebe que a unção de Deus está sendo derramada, deixe o Espírito Santo fluir, precisamos estar sensível à voz do Espírito. Nós não estamos falando aqui nada de desorganização, não, a gente tem que ficar cantando até meia-noite aqui, não é isso, mas precisamos estar atentos à percepção do Espírito. Entende? Tudo isso tem na reunião da igreja. Mas mais do que isso. Não só isso. Na reunião da igreja, não existe passividade, simplesmente. Ou seja, ele diz muito claro, quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem. Não é que talvez, mas é tem. Cada um tem, é uma afirmação. Verso 26. Ou seja, ao vir para a reunião, cada um tem. Mas tem onde? Tem na alma, tem no espírito, tem no coração, tem na vida. Cada um tem. A reunião da igreja não é assim. Todos vêm, aí eu vou ver o que eu vou receber hoje. Todo mundo senta assim vazio, fica lá sentado. Não gostei da música. Não gostei, o pastor pregou lá, demorou, não gostei. Foi muito rápido, chato. Não é assim. A reunião da igreja não é assim. Isso pode ser lá na reunião da escola, lá na reunião da política, lá na reunião do bairro. Mas reunião da igreja não. Cada um tem. Vocês prestaram atenção no cada um tem? As coisas na Bíblia não estão ali por acaso. Cada um já tem. Ele não diz alguns, ele diz cada um. Cada um tem. Ou seja, o salmo já tem que vir na tua alma. O louvor já tem que vir da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Você já tem que vir. Cada um tem. Você tem. A minha pergunta é, você tem salmo? O salmo tem que estar na mente, tem que estar na alma, tem que estar no coração, tem que estar na vida, tem que estar na boca, tem que estar nos lábios, tem que estar na família, tem que estar na casa, tem que estar no carro, tem que estar na rua. O salmo tem que estar. Cada um tem salmos, cada um tem instrução, o aprendizado, a instrução tem que estar na vida. Não é só vir aqui para aprender, é o aprendizado contínuo.
É o ensino contínuo, cada um tem instrução. Mas eu não tenho oportunidade de pegar o microfone para instruir. Mas você instrui na tua casa, você instrui na tua vida, você instrui na tua família, você instrui no trabalho. Cada um tem. Sabe, eu não faço nada, porque como diz o Luiz Fernando, gostei da sua palavra. Vem, 2 horinhas só que a gente faz aqui. Se eu for procurar só fazer aqui, não, eu tenho que ter já e venho para cá com aquilo na alma. Quando o irmão chega na reunião da igreja com a instrução já na alma, só o teu olhar já instrui o outro. Só a tua forma de adorar já instrui o outro. Às vezes você nunca sobe aqui no púlpito, mas no banco aí, só a tua entrega já instrui o irmão. Só o teu sorriso já instrui o irmão. Cada um tem instrução. Não só instrução, mas também cada um tem revelação. A revelação da palavra está em você, na tua alma, na tua vida. Cada um tem uma palavra em língua. Você não tem que vir para falar em língua aqui, você tem que vir falando em língua. Cada um tem uma interpretação da língua, a ação do Espírito na tua mente, às vezes te dando até interpretações. Quantas vezes estava cantando em línguas estranhas e de repente aquele cântico em língua se transformou em um cântico em português, porque o próprio Espírito Santo foi interpretando o cântico que eu estava. Só não anotei, poderia ter feito aí uma música para a gente cantar. Mas às vezes a gente está cantando e Paulo diz, cantarei com entendimento, mas cantarei também em espírito. Pode cantar em língua? Pode, deve. Deve. Cada um tem. Então não existe uma passividade na reunião da igreja. Às vezes as pessoas elas vêm para a reunião da igreja passivas, quero receber. Não, você vem para dar. Se você vem cheio do Espírito, se você vem cantando e louvando, se você vem trazendo instrução, se você vem trazendo língua, se você vem na graça de Deus, cada um aqui cheio do Espírito, nós temos um avivamento no nosso meio. Agora, se todo mundo ficar assim, vamos esperar, o que o pastor vai fazer? Não. Você já vem, e aí quando vem a instrução do púlpito encontra a tua instrução no teu coração, e a graça de Deus só faz você crescer. Porque na reunião da igreja há edificação mútua. Ou seja, tudo seja feito para edificação da igreja. Ninguém aqui na reunião da igreja faz para se aparecer. Tudo tem que ser feito para edificação. Se o irmão toca teclado, não é para mostrar como ele toca bem, é para edificar a igreja. Se o irmão toca violão, não é para mostrar que ele sabe dar os acordes certos, é para edificar a igreja. Se o irmão prega, não é para mostrar conhecimento, é para edificar o corpo. Porque se eu edifico o corpo, eu também me edifico com o corpo. Porque eu faço parte do corpo. Então, o objetivo na igreja é edificar, sempre edificar o outro. Por que a gente se reúne? A gente não se reúne porque estava lá em casa, fantástico, assistindo coisa na televisão. Ah, não, uma coisa chata, vou para... Não, eu venho para edificar o irmão e para ser edificado pelo irmão. Reunião da igreja é isso. Então, como é que acontece a edificação? Acontece na instrução, e aqui eu já estou acabando. Acontece no encorajamento que um dá ao outro. Acontece na ação do Espírito coletiva no meio do povo. Acontece nas curas que podem acontecer. Você tem que estar perceptível, o Espírito Santo pode curar você sentado aí só ouvindo uma palavra, ou então louvando. Já teve muitos exemplos, e um irmão me contou uma vez de um exemplo que aconteceu com ele. Ele chegou numa reunião da igreja e ele estava ardendo em febre, e estava muito mal, aquela situação gripal terrível, muito tempo atrás. E ele estava no meio dos irmãos, de repente a igreja começou a cantar, e ele levantou, e ele nem pensou na cura. Ele falou assim, eu quero cantar com a minha alma ao Senhor. E começou a cantar, e enquanto ele cantava, ele foi totalmente curado. Saiu dali, não tinha mais nada. Nós nos reunimos há pouco tempo atrás num culto,
que fazemos numa casa de um senhor. Enquanto estávamos ali, a esposa dele estava em cima no quarto, ardendo em febre, com febre, doente. E enquanto nós estávamos ali, e de repente, na hora que terminou, eu fui fazer uma oração, me lembrei dela. Enquanto mencionava ela na oração, ela foi curada instantaneamente. Instantaneamente. Deus faz, a reunião da igreja tem cura. Tem cura. Isso edifica a igreja. Mas não só a cura, as orações que os irmãos fazem. Edifica a igreja. As orações edificam a igreja. Então eu tenho que vir na reunião orando já. E não assim, vou ficar pensando, será que alguém vai? Não, eu venho orando. E aqui eu oro, busco ao Senhor com os irmãos. E isso é muito importante, porque a gente vai perdendo, às vezes, a ação do Espírito Santo e vira uma mera formalidade religiosa a nossa reunião. Então nós precisamos vir para a reunião com alegria e ações diante de Deus. Agora, um elemento importante, e aqui eu vou terminar com esse último ponto, um elemento importante na edificação são as orações. Mas por muito tempo nós acabamos não orando uns pelos outros. E uma prática esquecida na oração é a prática, às vezes, da imposição de mãos. E aqui eu vou falar uma coisa importante que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Eu entendo os excessos. Mas, novamente, nós não podemos anular uma prática por causa dos excessos. Na tradição reformada, nós vemos isso acontecendo. Porque, embora Calvino afirmasse o significado e a garantia bíblica da imposição de mãos, ele e a maioria dos outros líderes reformados assumiram a seguinte posição, como a ordem da Igreja de Genebra em 1541. Ele coloca: porque houve muita superstição no passado e escândalo. Isso pode gerar escândalo, é melhor abster-se dele por causa da enfermidade dos tempos. Ou seja, os irmãos até então impunham as mãos e havia imposições de mão. Mas, por causa de muitos excessos, a tradição reformada resolveu parar com a imposição de mãos. Mas o próprio João Calvino reconheceu que a imposição de mãos é bíblica e verdadeira. Então aqui nós temos a origem de muitas igrejas parar de impor as mãos sobre os outros. Por causa do quê? Por causa dos excessos. Agora, eu quero retomar uma prática sem estresse, sem forçar nada, tudo na paz do Espírito. Há esta prática chamada imposição de mãos. E isto é claramente bíblico. Por quê? Jesus impunha as mãos sobre os enfermos para curá-los. É o que você vê, por exemplo, em Marcos, capítulo 6, verso 5, dizendo: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. É o que a gente vê, por exemplo, em Lucas 4,40, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, Jesus não só curava as pessoas impondo as mãos, mas ele disse que nós faríamos isso. Marcos 16, verso 18, diz assim: pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Jesus também, além disso, ele impunha as mãos para abençoar, como Mateus capítulo 19, verso 13 ao verso 15, quando traziam as crianças, e ele impôs as mãos sobre as crianças e os abençoou. Jesus também não só colocava as mãos para curar, para abençoar, mas ele impunha as mãos também para expulsar demônios.
Em Lucas 13:13, então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus, e ele disse que aquilo era uma questão de demônio. Mas não só Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva também impunham as mãos. Impunham as mãos para ordenar ministros, como Atos 6:6, mas também impunham as mãos para enviar irmãos para missões, como Atos capítulo 13, verso 3, e você pode conferir depois. Também os apóstolos colocavam as mãos sobre os irmãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 17 diz: então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 19:6 diz: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. E também os apóstolos impunham as mãos para receber a cura. Atos 9:12, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Além disso, Atos 28:8 diz de um homem: seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria, e Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs as mãos e o curou. Então isso parece fazer parte da doutrina fundamental da fé, que fala lá em Hebreus 6:2, da imposição de mãos. Então, esta imposição de mãos é uma doutrina bíblica que a gente não faz. Por quê? Por causa dos excessos lá de gente que faz coisas místicas. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa realidade. É importante, na reunião da igreja, também acontecer isso. Como eu pensei e orei sobre isso e vi que nós não fazemos e pensei, meu Deus, precisamos fazer também, porque é uma prática bíblica, é ensinado por Jesus, é dito por Jesus, é feito pelos apóstolos, é para nós. E aí eu pensei, como vou fazer isso com a igreja? Então, nós não temos a prática de fazer apelo, chamar os irmãos para frente. Eu não quero ficar fazendo apelo para chamar os irmãos para frente. Não, dessa forma não. Mas é uma instrução para a igreja essa noite. Todo culto, após o término do culto, quando acabar a reunião da igreja, eu faço a última oração para os irmãos se despedirem. E aí os músicos sempre tocam um louvor a mais aqui. Certo? Então, nessa hora desse louvor a mais, eu vou ficar aqui atrapalhando os músicos e cantando com eles aqui, esse último louvor, enquanto os irmãos se despedem. Se houver algum irmão entre nós que queira uma oração com imposição de mãos, porque está enfermo, por alguma outra coisa, porque quer receber o batismo com o Espírito Santo, seja o que for, você pode vir à frente e ficar aqui, de pé. A hora que acabar aqui a música, eu vou descer e vou orar com você. Nada místico, nada, só o que está na Escritura. Se não houver nenhum irmão, amém. Acabou a música, não tem nenhum irmão aqui, eu já desço para abraçar os irmãos aí e ponto final. Mas se houver alguém, quando acabar, eu digo, irmãos, pode se despedir na paz de Jesus, e nós começarmos a cantar. Alguém quer uma oração, já vem aqui para frente, fica esperando que nós vamos orar. Eu, pastor João, pastor Marcos, o que tiverem aqui. Deus abençoe os irmãos. É assim que será em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Então, a reunião da igreja. A reunião da igreja tem que ser algo constante. Na reunião da igreja precisa haver louvores, instrução e manifestações sobrenaturais. Na reunião da igreja não pode haver passividade, porque cada um tem. Então, eu venho para a edificação minha e do próximo na reunião da igreja. Por isso eu tenho louvor, eu tenho adoração, eu tenho instrução na alma, no coração, a manifestação de Deus. Porque na reunião da igreja acontece a edificação mútua. A reunião da igreja é um evento espiritual, não é uma reunião comum, não é uma reunião assim, mais uma reunião lá, como a reunião do condomínio lá, não é isso. A reunião da igreja é um evento espiritual, é onde Deus age também. Então, não é o único momento em que Deus age na sua vida, por isso cada um tem, ou seja, já vem com.
Por isso eu quero orar com os irmãos. Feche os olhos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Nós queremos viver a unção do teu Espírito. Queremos viver a graça do Senhor. Queremos viver a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Que a reunião da igreja seja algo espiritual, sobrenatural, onde há salmos, onde há instrução, onde há manifestações espirituais para a glória do Senhor. Aviva a nossa vida, transforma a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música enquanto nos preparamos para a ceia.